Boa noite, queridos, amigos do Evangelho, irmãos que nos visitam. Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor, a saber que estamos felizes porque mais uma vez Deus está conosco. E bom é que você está aí também conosco para nos abençoar, para juntos glorificarmos ao nome do Senhor. Tivemos hoje na nossa igreja uma escola bíblica dominical abençoada. Graças a Deus, o culto pela manhã já foi normal, mas hoje, por graça, estaremos aqui mais uma vez em nossa live. Desde já agradecendo a você que tem nos acompanhado, que tem nos abençoado, tem intercedido por nós. Nosso desejo é que Deus, em Cristo Jesus, possa vos abençoar cada dia para a glória do nome dEle. Amém? Nós, queridos, estamos felizes porque Deus está conosco. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Que bom que Deus está conosco. E nesse intuito de Deus estar conosco, nós vamos orar pela sua casa, pela sua família, pela sua vida espiritual, pela sua vida financeira, pela sua saúde e por tudo isso que está acontecendo aí, a saber que tudo está no controle do Pai. Amém? Nos acompanhe a oração em nome de Jesus. Pai, bendizemos o Teu nome, porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Te agradecemos, Senhor, por este momento em que, como igreja, estamos aqui mais uma vez, sendo gratos por Tua grande bondade e misericórdia. Deus, nós não temos uma palavra, se não vier de Ti. Mas, ó Deus, que essa palavra venha nos edificar, venha nos alertar, e venha nos aproximar mais e mais de Ti. Obrigado, Pai amado e querido, por esse início de semana, que possamos ser surpreendidos pelo Teu grande amor, pelo Teu grande poder. Visita-nos, faz morada cada dia na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amados, nós temos ouvido muito falar do que está acontecendo no mundo atual. Mas não esqueçamos, tudo passa. Tudo passa. Essa pandemia vai passar, mas uma coisa não passa: a palavra do Senhor. E sabe o que é bom? É que você está ouvindo. E a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Cada vez que nós ouvimos a palavra, nós nos edificamos, nós crescemos e nós aprendemos no Senhor. Mas, queridos, Damares, ela foi feliz em uma canção, pelo menos eu gosto dessa música do início. E o início dessa música diz que o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo são provas amargas, mas no fim tem um sabor de mel. Pelo menos o início dessa música eu gosto dessa parte. Mas o que nos chama a atenção é o agir de Deus. Como Deus está agindo na sua vida? Como você está enxergando o agir de Deus na sua casa? Você tem visto os livramentos? Você tem visto como Deus tem poupado? Você tem visto como Deus tem lhe guardado? Nessa letra, o compositor ele diz que o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Mas o mais interessante, irmãos, é que a misericórdia de Deus, a Bíblia diz, que o sol e a chuva ela é derramada sobre justos e sobre injustos, mostrando que Deus ele é infindo em sua bondade e misericórdia. Quando tratamos de Deus, nós podemos aqui pelo menos ver 5 pré-requisitos nos quais entendemos. Primeiro, é um Deus criador. É um Deus que criou o universo, criou as estrelas, as constelações, o mar. Ele criou tudo e todas as coisas para quê? Para mim e para você. E Ele, como Criador, Ele nos coloca como suas criaturas. E aí, posteriormente, em Cristo Jesus, Ele nos enxerta através de Cristo ao seu povo e não somos mais só criaturas, somos chamados filhos de Deus. E como filho, ele torna-se um pai. Então,
Criador, criatura, pai, mas agora filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas ainda há alguns pronomes de tratamento no que diz respeito à pessoa de Deus para conosco. Ele se coloca como o noivo e nós, como sua igreja, somos chamados de noiva, noiva do Cordeiro, a igreja de Deus. Posteriormente, nós vamos ver também que ele se coloca como o bom pastor. Em João 10, a Bíblia ainda nos diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se coloca como bom pastor, mas Jeremias, no capítulo 18, nos mostra que Deus se coloca como oleiro. E como um oleiro, nós temos a posição de barro. Então vejam a criatura e o Criador. O Criador disponibiliza tudo para a criatura. O Pai que molda todas as coisas e nos chama a ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O noivo que lá em Apocalipse nos espera para aquele grande encontro nos ares. O bom pastor, como diz o Salmo 23, que ele, como nosso bom pastor, nada nos faltará. E agora Jeremias, no capítulo 18, ele nos chama de vaso ou barro e coloca-nos Deus como oleiro. Mas como tem sido o agir de Deus na sua vida? Como você tem permitido Deus trabalhar na sua vida? Uma coisa, querido, que nós aprendemos. Independente das circunstâncias, você pode não gravar nada do que falarmos nesta noite, mas tenha uma certeza, Deus nunca vai desistir de você. A esposa pode desistir, o esposo pode desistir, o filho pode desistir, a filha pode desistir, a mãe pode até desistir, o pai, mas Deus nunca vai desistir de você. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1 que o texto diz: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. E como um vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então vejam, queridos, o cuidado de Deus. O que mais interessante é o que nos chama a atenção aqui no versículo 4. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem fazer. Então existem determinadas coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos o porquê, como está acontecendo. Mas não podemos esquecer que somos simplesmente barros e vasos na mão do oleiro. E como barro nas mãos do oleiro, é interessante, principalmente na cultura nordestina, várias olarias, né? Então as pessoas fazem filtros, quartinhas de água, vasos, e para cada um deles o oleiro ele tem um molde especial, uma forma de agir, uma forma de trabalhar. E para cada um deles ele sabe como moldar, sabe como colocar cada detalhe. Deus sabe como trabalhar sobre cada um de nós. Mas a primeira coisa que eu entendo através desse contexto é que eu preciso entender o agir de Deus na minha vida e entender que, acima de tudo, queridos, eu preciso descer. É preciso descer de tudo aquilo que vem ou está em nossa mente para que venhamos a reconhecer como e de que forma Deus está e estará trabalhando em nossa vida. No que diz respeito, veja o que o autor diz: eu desci. A Bíblia nos fala, irmãos, que João, lá no capítulo 3, versículo 30,
grande profeta de Deus, aquele que estava preparando o caminho para o Senhor. João foi aquele que comia gafanhotos e mel silvestre, homem cheio de autoridade, que desafiou o próprio sistema. Mas quando chega diante do Senhor, ele reconhece que ele era apenas barro, vaso, mas que o oleiro estava na sua frente. E ele confessa: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça. O importante é que para Deus agir na nossa vida, precisamos dar espaço para que Deus haja em nossa vida, porque Ele não desiste de nós, mas nós precisamos nos colocar na posição de baixo. Precisamos descer, assim como João. Importa que ele cresça e que eu diminua. Precisamos ter um entendimento que somos vasos, pequenas criaturas, mortais, meros passageiros, e dependemos totalmente da grande ação e do amor de Deus, que este nos faz crescer a cada dia. Nesse ato de misericórdia, Paulo escreve aos Filipenses e diz, capítulo 2, versículo 3, nada façais contendo por vanglória, mas por humildade, cada um considere-se o outro superior a si mesmo. Queridos, para que entendamos ou possamos permitir que Deus haja na nossa vida, o primeiro passo é reconhecer que nós precisamos descer. É reconhecer que nós precisamos diminuir. É reconhecer que nós não temos nada, que nós não somos nada, que Deus é tudo, Deus pode tudo, Deus é tudo. Nós não temos direito de questionar nada. O profeta nos diz, pode o vaso dizer ao oleiro, por que me fizeste assim? É preciso descer. É preciso se colocar na posição de vaso. É preciso se colocar na posição de servo para entender o trabalhar do seu Senhor. Ainda, vamos entender, amados, que como barro ou como vaso, você é quebrável. Como barro, você se quebra. Quando nós colocamos as flores em um vaso em determinada altura, nós temos todo o cuidado para que ele não caia, porque todos nós somos cientes que se ele cair, vai quebrar e não vai ter serventia nenhuma. Ele só vai servir para ser jogado fora. Não esqueça, você é barro. Não esqueça, você é quebrável. Mas eu sou homem espiritual, mas é barro. Mas eu oro muito, mas é barro. Mas eu estudo muito a palavra, mas é barro. Mas eu sou professor, mas é barro. Mas eu sou profeta, mas é barro. Mas eu é barro, é vaso, é quebrável. Não somos, queridos, melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós, em hipótese alguma, poderemos sequer imaginar que temos a superioridade sobre o outro. O interessante é que a Bíblia nos dá a história de um homem chamado Pedro, pescador, rude, mas tem um encontro com Jesus. E nesse seu encontro, Pedro, ele torna-se marcante no ministério, porque em tudo Pedro estava à frente. Pedro sempre tinha uma resposta. Pedro sempre estava tomando a direção. E aí, de repente, Cristo começa a anunciar a sua morte. E aí Pedro se arvora, entra no discurso e fala para Jesus que de forma alguma ele iria permitir isso. E aí os outros discípulos também vão no mesmo discurso. Aí Jesus diz no capítulo 26 de Mateus, capítulo 34, em verdade vos digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás.
Sabe o que Pedro disse? De forma alguma. Nem que isso venha requerer a minha vida, eu não te negarei. Os discípulos, a mesma coisa. Nós não vamos negar. Mas Jesus estava tão somente querendo mostrar para Pedro que ele era barro, que ele estava sendo trabalhado, que ele precisava ser moldado por Deus. E Jesus disse, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Sabe o que aconteceu? Pedro negou, porque era vaso, porque era barro, porque era quebrável, porque era um ser humano. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Mateus capítulo 26, o versículo 75. Sabe por que ele chorou? Porque ele é vaso, porque ele é ser humano. Queridos, não faz vergonha nós reconhecermos que somos fracos. Não faz vergonha chorar. Não faz vergonha entendermos que falhamos, que perdemos, que negamos. Precisamos reconhecer que estamos em um eterno aprendizado. Estamos aqui na Terra passando por momentos de aprendizado e precisamos constantemente entender que o oleiro ele está nos moldando de acordo com a sua vontade. Olha o que Jeremias diz, não poderei fazer assim eu em vós, ó casa de Israel. Então assim é Deus na nossa vida. Ele vai nos moldando. E de repente, quando o oleiro está trabalhando, está faltando um pedaço de barro. Ele pega um pedaço de barro, ele junta com aquela argila e vai moldando, porque está faltando alguma coisa, queridos. Em determinados momentos da nossa vida, nós não entendemos. Mas Deus vai nos enxertando e nos colocando, vai nos moldando segundo a sua vontade, porque Ele sabe exatamente como trabalha. Pedro chorou amargamente. Um grande filme, onde tinha como ator principal Al Pacino, chamava-se Advogado do Diabo. E mostra ali uma história, um filme bem forte, história de um advogado, novo ainda, mas com um futuro promissor, e que em seu ego querendo queria crescer. E o diabo foi lhe dando tudo para ele crescer. E de repente ele começou a perder o principal, que era sua esposa. Porque o diabo não dá nada de graça. E é interessante aqui, depois de todo o sofrimento, a esposa adoece, uma história um pouco forte, mas no final ele acorda, está no banheiro, e vê que aquilo foi apenas uma imaginação. Mas logo após, há um acontecimento, ele dá novamente a brecha ao diabo. Porque, irmão, Satanás, ele não brinca de Satanás, ele é. E ele age, ele trabalha exatamente no seu fracasso, mas ele trabalha também com o seu sucesso. Ele trabalha para burlar você, para tirar de você, para tentar migrar aquilo que Deus já semeou com você lá na cruz do Calvário. Ele tenta tirar de você aquilo que o Senhor já te deu. Porque ele quer trabalhar contra você no seu fracasso e contra você no seu sucesso. É possível quebrar, mesmo você estando nas mãos de Deus. Mas, irmãos, que negócio é esse? É possível quebrar. O vaso sempre estará na mão do oleiro, mas de repente amolece, cai alguma coisa, o vaso. É possível quebrar, mesmo estando nas mãos de Deus. É difícil você encontrar uma pessoa que nunca tenha falhado, mas estava na igreja. Mas é impossível que você nunca tenha encontrado qualquer coisa que essa pessoa falhou, ou numa palavra, ou numa atitude, ou numa queda. É interessante, irmãos, é a comprovação de que a maior característica do ser humano é a falha. Nós erramos. Nós falhamos. Nós somos frágeis, nós somos fracos. Nós somos pó, nós somos cinza. Nós falhamos, mas pertencemos a um Deus que nunca falha e sempre tem misericórdia de nós. E o melhor,
nunca nos abandonou. E quando tratamos desse oleiro, é impossível você não conhecer de alguém que não quebrou financeiramente. Estamos vendo aí as bolsas de valores, as coisas, como os acontecimentos são reais e quantas pessoas estão perdendo o seu comércio, quantas pessoas estão perdendo empregos e quantas coisas estão surgindo. É impossível. Mas, irmãos, era dizimista, mas querido, é barro. Mas é fiel, mas é barro. Mas é ofertante, mas é barro. Mas quebrou, mas é barro. É impossível você não passar por momentos aflitivos. Por isso que Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o melhor, vós vencereis também. Mas eu estou na igreja, estou adorando a Deus, mas é vaso, está sujeito a quebrar também. Em qualquer área da nossa vida nós podemos quebrar, nós podemos falhar, somos vaso. É crucial na nossa vida reconhecermos que dependemos totalmente da misericórdia do Senhor. Mas, queridos, como vaso, não vamos esquecer que tudo que acontece na nossa vida ou em nossa vida, existe um trabalhar de Deus ou um trabalhar permissivo de Deus. Quem pode esquecer de Jó? A Bíblia nos diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Quebrou. Quebrou com a família. Perdeu os filhos. Quebrou com as finanças. Perdeu animais, fazenda. Perdeu seus animais. A sua fazenda foi a nocaute, ele perdeu. Mas era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, queridos. Nada acontece na nossa vida sem um grande propósito de glorificação do nome do Senhor em nossa vitória. Creia nisso. Capítulo 29 de Jó, a Bíblia nos diz, meus amados, que Jó começa em todo o capítulo mostrar que ele sentia saudades. Ele sentia saudades das pessoas que o cumprimentavam, do respeito que todos tinham. Depois leia Jó capítulo 29. E aí você vai ter a ideia de quem era Jó. Mas quebrou. Mas após todas as provas, após tantas tribulações, após coçar os seus ferimentos com um velho caco de telha de um barro, Deus dá vitória. E Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Parece até que somos fortes, mas somente após grandes provações é que nós vamos reconhecer o tamanho do nosso Deus em nossa vida. Deus sempre terá um propósito em toda luta que você passar. Por isso que nós costumamos repetir o mesmo versículo. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas o que estamos vendo hoje é um grande alarme das pessoas em querer subir na vida ou crescer na vida. Isso tanto no mundo natural, mas hoje, irmãos, principalmente no mundo espiritual. Então, o que é que está havendo no mundo cristão hoje? Então, existem determinados cantores que passam 30 anos da sua vida cantando lá fora. E aí, de repente, chegam na igreja, quando passa 2 meses, o cara já grava um CD, já está na igreja cantando, e já está testemunhando, e já está fazendo, nem experiência com Deus teve. Mas já se acha no direito de gravar um DVD, um CD, porque agora... Mas no mundo cristão não é assim que funciona. A obra, irmãos, de Deus, a mais importante, não é a que Ele vai fazer através de mim.
Não é através daquela que Ele vai fazer através de você. É a obra que Ele vai fazer em mim. É a obra que Ele vai fazer em você. Essa é a obra mais importante. Porque há um pensamento, não, eu vou ter que fazer a obra, eu vou ter que fazer a obra, eu vou ter que evangelizar, eu vou ter que cantar, eu vou ter que gravar, eu vou ter que pregar, eu vou ter que gravar DVD. E há um furor nessa questão e muitas pessoas têm quebrado a cara porque não reconheceram como João, importa que ele cresça e que eu diminua. Que precisavam primeiro de um bom alicerce para que Deus pudesse completar a boa obra. Por isso que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, e diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará em Cristo Jesus. É possível quebrar, mesmo conhecendo a Deus. É preciso passar, muitas vezes, por tribulações, para que o agir de Deus se manifeste cada vez mais em nossa vida. Não esqueça, Deus nunca desistirá de você. Ele nunca desistiu, não vai desistir nunca. Às vezes, nós podemos, irmãos, falar com os nossos olhares, não é assim que funciona? Você dá uma olhada para a pessoa já sabe se você está com raiva, já sabe se você está triste, já sabe como você está, pelo seu olhar, você se identifica como até está seu dia. Aí eu imagino, voltando ao texto de Mateus, Jesus olhando para Pedro. O olhar de Jesus olha para Pedro e diz: ó Pedro, você é simplesmente barro. Quando Jesus mostra aquele olhar para Pedro, ele estava dizendo: Pedro, você é barro. Eu preciso lhe refazer, Pedro. É preciso que você desça, que eu preciso lhe refazer, Pedro, porque você é barro. Lucas capítulo 22, versículo 61, o texto diz: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. O olhar do Senhor para Pedro tipificou, mostrou a Pedro exatamente aquilo que ele já tinha falado, que Pedro era barro. Pedro, eu tenho algo muito maior, Pedro, a fazer em você. O olhar de Jesus ali naquele contexto, mas era olhando para Pedro, dizendo: Pedro, eu tenho muito mais a fazer na sua vida. Pedro, eu vou para a cruz, Pedro, porque eu não desisti de você. O olhar de Jesus para Pedro foi esse: eu vou para a cruz, Pedro, porque eu não desisti de você. E sabe o que é mais interessante, irmãos? É porque nos nossos contextos, quando quebramos um copo, um prato, um vaso, seja qual for, a primeira atitude nossa é pegar uma pá com muito cuidado, se for vidro, ter todo aquele cuidado e jogar fora, porque não serve. Assim é a natureza humana. Errou, morreu. Errou, morreu. Que fez isso, que pague com a vida. O homem não perdoa. Mas eu olho para Deus, Ele olha para o vaso caído, quebrado. Aleluia. Sem força de se reerguer, sendo subjugado, sendo humilhado, sendo detestado até, sendo repudiado. Aí Deus olha e diz: ninguém entende o meu trabalhar com você. E o olhar de Deus para a sua vida, meu querido que está nos ouvindo e assistindo agora, só Deus sabe como trabalha com você. As pessoas podem te rejeitar, podem te humilhar, podem duvidar da tua capacidade, podem não aceitar aquilo que você é. Mas quando Deus bate o martelo com alguém, não há quem mude, porque Ele é Senhor absoluto sobre toda a situação. O trabalho do oleiro é restaurar. Mas como vai restaurar um vaso que já foi para o fogo, que já não tem mais jeito de voltar a ser moldado?
Mas tratando-se do oleiro Jesus, ele faz de forma diferente, irmãos. Ele pega um vaso totalmente quebrado, desqualificado, que não tem mais jeito de ser emendado. Ele transforma esse vaso em uma nova criatura. Por quê? Porque Deus enxerga além das nossas capacidades. Ele sabe qual é o seu trabalho. Ele sabe qual é a tua dor. Ele sabe quais são as suas angústias. Mas sabe o que é que você precisa hoje? Admitir que está quebrado. Admita que está quebrado em alguma área da sua vida. Seja sentimental, seja espiritual, seja amorosa, física. Reconheça, Senhor, eu estou quebrado nessa área. Eu já não tenho força, porque o oleiro ele está disposto a restaurar toda a tua vida e toda a tua causa. Quando nós olhamos para essas questões, entendemos que ele vai retirando dos nossos caminhos aquilo que é prejudicial. Você consegue entender porque algumas pessoas estão muito próximas de nós e daqui a pouco elas somem? E aí a gente fica questionando por quê, mas não é por quê, querido. É porque o nosso Deus, ele trabalha na nossa vida e muitas vezes nós não entendemos. Mas tudo o que acontece na vida do homem e da mulher de Deus, tenha certeza, é para o nosso bem. E Deus retira até pessoas do nosso caminho para nos fazer crescer na presença dEle. É preciso tirar os excessos que existem em nós. É preciso tirar algumas coisas que estão ainda enraizadas em nós para que o oleiro possa trabalhar em nossa vida. Nós somos a obra de Deus e como obra de Deus estamos nas mãos dele. Ele faz conosco da forma que ele quer. Paulo escreve aos Coríntios capítulo 12 versículo 7, 2 Coríntios 12, 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Por mais que Deus te use, você é vaso. Por mais que você tenha fé, você é vaso. Por mais que você conquiste, você é vaso, você é barro. Você sabe quais são as características do vaso? Pó, água e fogo. E quando tratamos dessa questão do pó, nós vamos lá para o livro de Gênesis e vamos ver que Deus ele cria o homem do pó da terra. E criando o homem do pó da terra, Deus tem todo o seu moldar em suas mãos. Ele molda o homem na sua perfeição, conforme a sua imagem e semelhança. Mas, queridos, estava ali apenas um boneco, um pó, feito pelas mãos de Deus, mas que torna-se vida quando Deus sopra em suas narinas e o homem torna-se alma vivente. O que é que eu entendo com isso? É que o pó, sem Deus, é nada, é frágil. Se der um vento, o pó vai soprar, vai voar, vai embora. O Salmo 103, versículo 14, melhor dizendo, o versículo 13 e o 14, complementando, ele diz: assim como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daquele que o teme, porque ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Queridos, Deus conhece a tua estrutura. Deus sabe até quando você vai aguentar essa enfermidade que está aí, lhe prejudicando, lhe assolando, tirando o seu sono, tirando o seu sossego. Deus sabe o seu limite. Mas a Bíblia diz, assim o Senhor se compadece daquele que eu temo, porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde eu vou suportar. Ele sabe até onde você vai suportar. Ele sabe o limite da sua dor. Você não é um Christopher Reeve, você não é um super-homem. Você é barro. Você é vaso. Você está nas mãos do oleiro, você está em projeto de formação. Veja que está no contexto inicial, você é pó.
E pó, querido, significa fragilidade. Pó significa fragilidade. Tão somente fragilidade. O homem torna-se pó e cinza, só isso. Ele é feito de um material frágil, contudo, muitas vezes, esse pó, ele precisa ser amassado, moldado, transformado, para entender todo o projeto de Deus em sua eternidade para a nossa vida. Mas além de pó, existe uma característica do barro que ele precisa da água. O oleiro não pode pegar a argila, o barro, e simplesmente sair moldando com as mãos. Se não tiver água, não vai funcionar. Se não tiver água, não há como o oleiro conseguir moldar o seu objeto. Assim é você. Não há como Deus lhe moldar sem a palavra. A água é a palavra. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 26, nos traz a alusão exatamente da palavra. Querido, no que diz respeito à palavra de Deus, sem a água, o oleiro não pode trabalhar com vaso. Mas como é, irmão? Deus não vai trabalhar na vida, não. Olha que o oleiro, para trabalhar em sua olaria, ele vai precisar do pó, da argila. Mas sem água não vai funcionar. Mas o que é essa água? É a palavra de Deus. Querido, sem crer na palavra de Deus, nada muda. Sem dar espaço para que a água entre no barro, nada funciona. Sem crer nesta palavra, nada funciona. A água traz um simbolismo da palavra de Deus. Ela nos mostra que em nossas fraquezas, com esta água que é a palavra, elas vêm nos tornar maleáveis nas mãos de Deus. É o Espírito Santo que nos quebranta. É o Espírito Santo que nos molda. É o Espírito Santo que fala conosco. Essa água que traz um simbolismo da palavra de Deus, é essa palavra. João 14, 26 diz que o Espírito Santo vos ensinará e vos fará lembrar das coisas que vos tenho dito. O oleiro precisa do barro e o barro precisa da água. Porque sem a água, sem a palavra, sem ouvir a voz de Deus, por isso que o autor nos diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Queridos, sem a palavra nós vamos ficar totalmente alheios. Sem esta palavra nós não vamos entender. Por que não? Porque o pó vai ficar na mão do oleiro, mas o oleiro não vai poder fazer nada porque está faltando a água, está faltando a fé, está faltando a palavra, está faltando o crescimento, está faltando a entrega. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Sem a palavra, Deus não pode fazer nada pelo vaso. Mas aí você dá espaço, a água entrou, a palavra entrou, você é o vaso. Aí o oleiro vai moldando. Finalmente, querido, chega o estágio final, o fogo. E aí depois que aquele jarro está pronto, bonito, moldado, o oleiro pega aquele vaso já pronto e ele vai colocar em uma determinada temperatura. Que fogo é esse? Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem trabalhar. É o Espírito Santo que vem ajudar. É o Espírito Santo que vem queimar. É o Espírito Santo que vem nos transformar para Deus. Esse Espírito Santo, como diz João, ensina, faz lembrar. Nos lembra das promessas. Porque o agir de Deus é lindo na vida de todo aquele que é fiel. Sobre a nossa vida, irmãos, existem várias promessas. Mas é preciso descer, se colocar no lugar de pó, ter sede e querer tomar a água que é a palavra e ser cheio do Espírito Santo. Nesta noite, nosso convite é: tenha sede. Não seja seco,
mas seja molhado pela palavra. E, acima de tudo, seja queimado pelo Espírito Santo. Seja queimado pelo Espírito Santo de Deus. Que a sua fé seja fortalecida na palavra, não nas circunstâncias, que as circunstâncias vão mudar, mas a palavra não muda. Se Deus falou, está falado. Se Deus prometeu, está prometido. Se Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer. Não tire os seus olhos da palavra. Tenha uma certeza, você é vaso. Deixa Deus agir na sua vida, não como você quer, não como você pensa, não como você acha, mas deixa Deus agir na tua vida, porque Ele é um vaso, nós somos vaso e Ele é oleiro, e como oleiro, Ele deseja trabalhar na sua vida. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra que é forte e nos traz uma lição. E a lição é: nós não podemos desistir. Olha o que é que o autor nos diz. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Pareceu bem fazer. Vamos dar espaço ao oleiro? Você é vaso? Então vamos dar espaço. Porque Deus, Ele começou uma grande obra na sua vida. Ele não quer fazer somente através de você, mas Ele quer fazer uma obra em você. Ele quer fazer uma obra em mim. Ele quer fazer uma obra em nós e nos preparar para aquele grande dia. Deus nos abençoe, nos encha da sua graça, da sua plenitude, da sua misericórdia. E que você possa entender que o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Tenha certeza. Aceite o trabalhar de Deus na sua vida. Aceite não como você quer, mas como Deus quer. Olha o que diz a letra desse hino. Primeiro você aceita o que Deus quer fazer e entenda que é o melhor para a sua vida. Tenha certeza que o melhor de Deus está por vir, querido. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Aleluia. Estou em tratamento, começa a obra, mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Glória a Deus. Sou apenas Toma posse. Pode me moldar, vou te obedecer, custe o que custar. Aleluias. Retira tudo que sobrar de mim. Glória a Deus. Quebra o meu eu. Sim, Pai. Quebra-me. Louvado seja Deus. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Aleluia. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente. Somos eternamente dependentes do Senhor. Eternamente dependentes. Eu sou. Aleluia. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite, pela tua palavra, na simplicidade. Nós não temos nada, não sabemos nada, se não vier de ti. Mas, Deus, que pelo menos uma palavra, Pai, fique cravada nos nossos corações. Que tu és o oleiro e nós somos o vaso. Que tudo está em tuas mãos, mas que possamos gravar que tu nunca desiste de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por tudo aquilo que tu fizeste e continuarás fazendo. Obrigado pelos nossos amados que nos acompanharam nesta noite. Rendemos graças ao teu nome por tudo que ouvimos nessa noite, porque somos tão somente dependentes de ti.
Obrigado à moda da nossa alma, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que bom. Estaremos retornando aos trabalhos da igreja, né, na quarta-feira e nos domingos. Não sabemos ainda se vamos dar continuidade a esse projeto, mas está nas mãos do Senhor. O nosso desejo aqui é tão somente abençoar. E nós vamos ver como vai ficar a situação da igreja, mas acima de tudo queremos ser gratos a Deus, porque de todas as formas estivemos aqui só anunciando a palavra de Deus. E foi bom contar com você, foi bom estar com você. Esteja orando, porque estaremos na torre de vigília, aguardando tão somente a mão misericórdia do Senhor, tá bom? Se o Senhor aprover, estaremos aqui em outro dia online, mas tudo está nas mãos do Senhor, porque somos vasos na mão deles. Deus te abençoe, te dê uma semana ricamente abençoada, em nome de Jesus. A paz do Senhor.